Alô, Blumenau! Bom dia, Brasil! Olha só que abertura que eu fiz, cantei ao vivo aqui no Papo Alegre. Estamos iniciando mais um episódio do Papo Alegre, nosso bate-papo semanal, e hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito, muito, muito. E para falar sobre Oktoberfest Blumenau, nada mais, nada menos do que o nosso comendador, o embaixador da festa, Guilherme Ginter. Seja bem-vindo ao Papo Alegre. Obrigado, Léo, que felizmente que conseguimos ajustar as nossas agendas, tanto a tua como a minha. Puxa, dá um trabalho para fazer essa festa, rapaz. Eu imagino. É muito trabalhoso, né? A gente estava conversando um pouquinho antes no bastidor, mas é um esforço que vale muito a pena, né? É algo que é a nossa principal marca, né? Quando tu visita, a gente vai falar um pouquinho na nossa conversa aqui, no nosso papo, sobre essas nossas divulgações que estão sendo feitas, e como Blumenau é respeitado, e como especialmente a Oktoberfest é respeitada, e como nós somos admirados pelo mercado, né? Então isso é uma grande responsabilidade, a gente vai bater um papo sobre isso também. Temos muito para aprender contigo aqui, conhecer um pouco mais sobre os bastidores da festa. Quantos anos já na gestão, na organização da festa aqui? Então, eu completo esse ano, eu celebro o meu 13º ano na Vila Germânica, né, entre diretor financeiro e diretor geral, né? Então, é raro, né? É bastante raro ter um cargo... Nosso setor público. Um cargo em comissão que tenha, né, tanta longevidade. Sueli Petri, né? Sueli Petri, acho que na realidade, assim, eu e a professora Sueli, né? Porque a professora Sueli é uma lenda da história, ela é insubstituível, né? Mas eu já passei por 3 prefeitos e se for pensar que quando cheguei na Vila Germânica, eu já peguei um pouquinho da transição do governo João Paulo, praticamente já caminhando para o 4º, na realidade. É raro, né? É raro, mas eu quero dizer que essa questão de continuidade é muito importante em alguns aspectos, né? E isso é sempre uma das críticas que a gente tem que sempre fazer para o poder público em geral, né? Porque geralmente quando tem uma troca de governo, daí há sempre uma tendência de considerar que o que foi feito não é bom e tira e troca e tudo mais. Eu sempre digo que a continuidade ajuda, que às vezes, mesmo quando as decisões não são tão certas, às vezes quando está um pouco errado, pelo menos se tu segue uma linha reta, né, com um objetivo, é muito melhor do que tu ficar sempre trocando de direção, né? E a Oktoberfest, ela vai num caminho muito bom, porque há 20 anos atrás... a partir especialmente da gestão do presidente Norberto Metti, começou-se a fazer de fato um resgate dessa festa. Eu considero o marco efetivamente, Léo, da retomada da Oktoberfest, a vinda das cervejarias artesanais para Blumenau lá em 2005, né? Esse foi um grande momento para a Oktoberfest, naquele momento que o segmento artesanal estava ressurgindo, né, em todo o Brasil, com marcas, especialmente as mais reconhecidas, a Eisenbahn, e no Rio Grande do Sul a Dado Beer, né, que são largamente conhecidas as grandes precursoras desse movimento artesanal, né? Foi nesse caminho. Depois já comigo, mas liderado à época pelo nosso presidente Ricardo Stodi, que tivemos um momento de mudança do perfil do evento, né? A gente sempre fala que até lá a gente continuava se vendendo como festa de cerveja, né? Ou carnaval alemão, e essa era micareta alemã, né? Então essa era a referência que nós tínhamos, e quando tu entra em questões de ordem comercial, isso não valoriza efetivamente o produto, né? Quando a gente começou a se posicionar como evento de cultura, de tradição, né? Não mais só festa de cerveja, festa do shopping, mas, né, festa de cultura. A gente também não pode ser também imaginar que não seja importante a cerveja, óbvio, né? A gente estava falando um pouquinho antes de entrar no ar, a última concorrência da cervejaria oficial da Oktoberfest, que foi vencida pela Ambev com a marca Spaten, ela inverte ao município, ou inverterá em 6 anos de contrato, algo bem próximo a 100 milhões de reais. Né? E nós tivemos uma disputa com 27 trocas de lance entre Ambev e Heineken. Então, imagina as duas maiores cervejarias do mundo, né, disputando esse evento importante. Então, a cerveja ela é importante, né? Mas quando tu se coloca ela como protagonista única, né, tu acabas chamando determinado tipo de público
que é o que acontecia no passado, né? Eu sempre falo quando nas minhas apresentações que em 1992 nós tivemos uma briga de torcida organizada de Palmeiras e Corinthians, Mancha Verde e Gaviões da Fiel, ali na rua Albert Stein, em frente ao Parque Vila Germânica, que foi debelada somente com a cavalaria. Veio a cavalaria e deu ali com os pés do cavalo nesse pessoal. E isso só era possível acontecer, só acontecia porque as pessoas elas buscavam um tipo de evento específico, onde podia beber, daí o pessoal vinha de ônibus, esse ônibus, né, de bate e volta de São Paulo, que até hoje é o nosso principal público da festa, mas o pessoal vinha, bebia e ia embora, não ficava... Não agregava, né? Não agregava hotel, não agregava comércio, não usava táxi, não ia para os nossos restaurantes, enfim, né? E isso causou, de alguma forma, e tu é testemunha disso, em algum momento a comunidade de Blumenau, ela passou a olhar a festa de forma meio... Criou uma rejeição, né? Uma própria rejeição. Vamos falar um pouco do caso de mulheres, né? As mulheres iam para o Oktoberfest, elas passavam dificuldades, tinha problema de assédio, né? Daí sempre o companheiro sempre se incomodava. Dava briga, confusão. E a gente sabe que ali que acontece a confusão, ainda mais quando a gente está falando de um evento que se consome álcool, né? Existia um formato, inclusive, de incentivo ao consumo. A cerveja ela era subsidiada, então tu vendia a cerveja na festa a metade do que vendia no comércio. Daí, óbvio, esse formato fez com que a Oktoberfest, e vamos falar a verdade, ela esteve muito arriscada em determinado período, até lá em meados da década dos anos 2000. Né? E essa mudança, buscando um foco em tradição, e com a tradição vem a culinária, a gastronomia. Dentro da gastronomia está a questão de cerveja, com as artesanais, a vinda dos estilos de cerveja, que não é apenas o chopp tradicional, o Pilsen, que a gente chama de o que é o Pilsen, que seja, ou outros estilos tradicionais. A gente abre o leque, né? Como hoje nós temos, na edição do ano passado, nós tivemos mais de 120 cervejas dos mais variados estilos diferentes. Tu vai começando a abrir esse leque, né? E as empresas, a festa virou uma festa cultural. E tu começas a ter uma entrada interessante junto às empresas patrocinadoras. E isso culmina com um formato que, como do ano passado, nós tivemos 27 empresas patrocinadoras e esse ano teremos o mesmo número novamente. Né? Olha só. Então isso mostra que as pessoas em geral, elas estão buscando experiências efetivamente genuínas. Né? A gente sempre fala que a pessoa não vai sair de São Paulo para comer pastel, escutar sertanejo e tomar um chopp qualquer aí que tenha no mercado. Tá? Ele vem com uma experiência diferente, ele vem para Blumenau para buscar experiências novas na gastronomia, ele acha impressionante que nós tenhamos uma festa com 40% de público com traje típico. Né? Tu estava falando da mudança, o traje típico também passou por essa mudança, né? Foi uma das mais importantes e no passado, e a gente sempre brinca, quando a gente apresenta, tem pessoas que chamam o traje típico de fantasia. De alemão. Não é fantasia, né? É traje. Tens a métrica de qual percentual de traje típico na festa? 38% na edição do ano passado. 38%. E veja, e a mudança disso, quando isso, essa ideia, ela entra para as pessoas, na cultura, na alma das pessoas, não mais por conta do benefício da minha entrada. Né? Hoje as pessoas têm orgulho, né? Elas têm o seu traje típico, às vezes tem 2, tem 3, né? E elas usam com muito orgulho isso durante a festa. Né? E isso só foi possível com o movimento de resgate da Oktoberfest. E esse resgate, por óbvio, ele significa, ele tem um papel que acaba impactando comercialmente. Não é à toa que são eventos que têm superávites. Né? Eles são, a gente tem uma vantagem muito grande, o evento já arranca por conta da receita de patrocinadores, o evento já arranca pago. Tudo que entrar de comissionamento, de venda de ingressos, de permissão de uso, né? Isso tudo é um acessório para compor efetivamente o lucro da festa. Né? Uma festa rica. Ô Gui, e tu estava falando, né, tu fez esse resgate histórico só para título de curiosidade, qual que foi o maior público da festa até então? Dizem os livros de história que a edição de 1992 teve 1.200.000 pessoas. 1.200.000 pessoas? Mas, assim, são informações que, francamente, não digo por mim. Eu fico pensando, né? como... Não digo por mim, né?
evidente, a gente tinha uma área um pouco mais ampliada, né? Para quem é mais jovem, que está nos escutando e nos vendo, praticamente toda a área do Parque Ramiro Hidegger, ele estava incluso de alguma forma na festa, né? Ali aquela parte da Rua Humberto Campos acabava, né? Que foi cortada pela rua, agregando, enfim, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem que imaginar que também tinha sido as segundas-feiras, sempre foram um dia muito ruins, até que em 2013 nós consideramos que era mais fácil botar gente para dentro na segunda-feira para que as pessoas pudessem consumir e isso reverter para a gente comissionamento sobre vendas do que ter públicos pagos que fossem públicos baixos, né? Depois a gente evoluiu também para terça-feira, né? Então hoje nós temos uma novidade para esse ano também. Né? Então, e esse ano a gente está falando sobre uma festa que vai ter 7 dias de gratuidade, né? É bom porque isso cria uma universalização, uma diversificação, uma democratização do acesso, fundamentalmente para o blumenauense, mas se a gente está colocando mais gente lá dentro, evidentemente essas pessoas estão consumindo e de alguma forma isso volta, né? Só por curiosidade de quem está nos escutando, para cada chopp da cervejaria oficial comercializado, a Vila Germânica fica com 18%. Para cada refrigerante comercializado, a Vila Germânica fica com 20%. As artesanais, ficamos com 15%, a alimentação com 7%, souvenirs e parque de diversão 10%. Ou seja, de qualquer forma... Tudo que é consumido retorna para o município. Né? Ou seja, ao termos movimentação, inclusive em dias de pouco movimento, a gente já teve momentos de ter segunda-feira com 25 mil pessoas, aquilo foi algo extraordinário. Né? Nós também estamos beneficiando a pessoa que está dentro da Vila Germânica, aquele lojista que pagou para ter a permissão de uso, o lojista da Vila Germânica, mas nós estamos incentivando também com essa receita que nós temos também o resultado do evento. E é importante destacar que essa receita, esse lucro reverte para a cidade, né? Todos os eventos praticamente do município de turismo e eventos é bancado pela Oktoberfest. E sabes que esse talvez seja um dos nossos grandes papéis. E não à toa nós estamos criando, foi divulgado recentemente na imprensa, que estamos fazendo o Oktober Summit, né? Que é um evento, que é um meeting, né, de negócios. Né? Em breve teremos notícias fantásticas no âmbito editorial do evento, a gente só vai esperar que seja tudo acertado. Mas o que acontecia? Eu vou dar um exemplo esse ano, eu devo ter recebido pelo menos 20 prefeituras esse ano, né? Puxa, a gente está, especialmente nesse ano que é troca de governo, né? Isso acontece muito, né? Puxa, a gente estamos totalmente perdido, cara. Ele não sabe como fazer... A festa do município. A festa do município e tudo mais. Não sabe nem por onde começar, né? Então, eles nos procuram e tudo mais, né? E a gente refletiu o seguinte, me permite, eu sempre tenho citado 2 exemplos, né? Há 2 anos atrás, a Marejada de Itajaí, por uma canetada, ela foi cancelada. Certo. Foi cancelada, né? Vocês não podem imaginar quanto tempo... Mesmo acontecendo, como aconteceu ano passado, aconteceu esse ano, um evento cancelado, uma canetada que seja uma forma política, quanto tempo demora para um evento desse novamente ter credibilidade comercial? Credibilidade comercial. Assim como nós tivemos, por exemplo, num passado não tão distante, nós tínhamos no Médio Vale do Itajaí, tínhamos uma programação bastante rica de eventos de cultura italiana. Né? Temos La Sagra, Festa Trentina e tudo mais. Tinha Ascurra, que agora em agosto. Isso. Então essas festas elas acabaram. Né? Felizmente temos visto alguns movimentos, agora como a Pertucci, me parece que em Rodeio também a festa retornará esse ano. Inclusive um dos nossos patrocinadores, o Aldo Pasqualini, diretor de marketing da Unifique, inclusive está ajudando lá na coordenação também, que ele é natural de Rodeio, para retomar novamente esses eventos. Porque a gente sempre diz, Blumenau, por óbvio, sempre liderou esse movimento, mas nós tínhamos uma temporada temos uma temporada de festas de outubro em Blumenau que ela rivalizava com a temporada de verão em algum momento na década de 90. E não era apenas a Oktober. A Oktober sempre foi a principal, mas nós tínhamos uma grande marejada, uma grande festa, a FenaReco, que continua um evento que ainda vai bem. Nós tínhamos a festa do imigrante, tinha épocas, hoje a Schützen está em outra época, mas nós tínhamos a Schützen Fest acontecendo junto. Então nós tínhamos uma programação muito rica que influenciava diretamente no turismo de Santa Catarina. E a verdade é que o que aconteceu é que essas festas, de algum formato, elas
vamos falar bem a verdade, ficaram para trás e a Oktoberfest hoje ela reina absoluta, né? E a gente entende que não é o modelo mais adequado, a gente precisa junto, né? É fazer com que o conjunto dessas festas faça com que a temporada das festas de outubro novamente tenha relevância para toda a região. E não apenas o esforço que é feito por Blumenau, que óbvio, isso acaba contagiando todas as cidades. Vou dar um exemplo muito claro. Durante a Oktoberfest, a cidade de Balneário Camboriú tem 95% da taxa de ocupação de rede hoteleira, né? O Beto Carreiro também? O Beto Carreiro observa isso de forma muito clara. Todas as cidades do entorno, isso vai... Todas elas do entorno, Itajaí com rede hoteleira totalmente fechada. Então, a Oktober ela é muito importante para toda a macro-região, mas ela não deveria estar sozinha. Por isso que nós precisamos de outros eventos profissionalizados, né? E a gente falou sobre um evento superavitário, né? Eu sempre falo que a gente precisa também se colocar na posição também da população, né? Vamos falar bastante a verdade. Tu também já militasse já há bastante tempo também em prefeitura, em órgão público, né? A gente sabe das dificuldades que o órgão público tem, né? Assim, é moroso, é devagar, burocracia. né? Burocracia, né? E por muitas vezes eu quero dizer de forma bem verdadeira, também há muita injustiça também para a comunidade com o ente público, né? Porque o ente público ele se depara com uma série de dificuldades, né? Os instrumentos dele para fazer a coisa acontecer são extremamente limitados em algumas circunstâncias, né? Então ele não consegue fazer tudo, né? Mas digamos, o município, o gestor público, o município ou o estado, ele tem que lidar com os problemas relacionados à saúde, à educação, no caso das prefeituras de mobilidade urbana, quando a gente fala sobre governo estadual, segurança e tudo mais, né? E quando vês notícias e a reclamação da população de tirar dinheiro dessas áreas para colocar em festa, em entretenimento, é óbvio que a comunidade reclama, né? É óbvio que a comunidade reclama. Né? Que não a gente sabe que é importante, é óbvio que a gente sabe que cada real investido retorna por volta de impostos, isso a gente sabe muito bem, mas é difícil que a população compreenda efetivamente isso, né? Então, quando nós criamos um modelo como o Oktoberfest Blumenau, que é um evento que ele não apenas empata, como também sobra milhões e milhões de reais que servem para a gente, com esse recurso, fazer o Natal, fazer o Réveillon, fazer a Páscoa, fazer a Zomer, né? Ano que vem com o Festival Brasileiro da Cerveja. Esse é o modelo que a gente consegue retroalimentar o segmento de eventos com foco em fazer com que ele ajude de fato a cidade a se desenvolver, né? E a gente percebe, vamos falar bem, as prefeituras não estão observando isso, tá? Há pouca profissionalização nesse segmento de eventos culturais nas cidades, e quando a gente falou sobre a ideia de ter o Oktoberfest Summit, é muito no âmbito de contar um pouco do nosso case. Como, né? Foi feita essa transformação em Blumenau, como, né? Foi feita, e assim, a gente também, nós nos inspiramos no que acontece, por exemplo, no Rock in Rio, que o Rock in Rio tem o chama Rock in Rio Academy, que é um evento, que é algo semelhante, nós nos inspiramos a eles, né, para que o visitante ele possa ter essa experiência de técnica, né, de conhecer como foi feito o reposicionamento, qual é a questão de branding, a questão de captação de recursos. De captação. Vai ter, por exemplo, um painel só com alguns dos nossos parceiros comerciais para falar qual o que ajuda na tomada de decisão dessas grandes empresas quando vão aportar patrocínio num evento regional, né? Vamos falar sobre sustentabilidade ambiental, sobre o papel das bets no mercado de eventos, vamos falar sobre o nosso case de segurança, a festa mais segura do Brasil, vamos falar sobre cashless, animal, né? Também a nossa cervejaria oficial vai ter o espaço dela, vamos falar sobre licenciamento de marca, que é o primeiro licenciamento de marca para eventos públicos do Brasil, né? Isso, as pessoas sempre... Há uma barreira muito grande a respeito disso. Quando nós fizemos o licenciamento de marca, tá aí, né? Estão querendo controlar tudo, estão querendo meter a mão no dinheiro e tudo mais, né? Então, veja, o que acontecia? A gente não poderia mais nos colocar ao mercado como uma festa de família, enquanto tinha gente produzindo produtos com a marca Oktoberfest Blumenau. Pirataria também é um problema. Assim, com questões ligadas ao consumo de álcool exacerbado, com misoginia, que são valores que não combinam mais com a festa hoje.
Tá? Então, fundamental, assim, a receita que a Vila Germânica vai ter de royalties, que talvez no futuro seja uma receita relevante, eu acho que será por conta da consolidação do modelo, mas ela é secundária antes a proteção de marca. Né? Isso, gente, ninguém está falando besteira, né? A gente tem as grandes marcas são assim, Nike, Reebok, Adidas, né? As marcas de, né? E a nossa Oktoberfest é mundialmente conhecida. E ela é mundialmente conhecida, isso a gente estava falando um pouquinho antes, quando a gente vai circular nas nossas divulgações, a gente geralmente temos a realeza da Oktoberfest como nosso principal símbolo, né? Eu sempre quem falava isso era o secretário Ricardo Stoddig. Ele falava assim, não vou ser eu que vou botar a minha cara, alemão feio para burro, para divulgar a festa, né? Quem vai ter que ter é a realeza. E a gente percebe, a gente estava agora final de semana em Petrópolis, bicho, quando essas meninas entravam, sabe, isso parava ao redor. Assim como a simpatia delas, né? A simpatia, mas a imponência. A gente teve uma experiência, a gente foi tratado de forma assim, absolutamente extraordinária pela Prefeitura de Petrópolis, pela Secretaria de Turismo, e no domingo nós tivemos uma agenda no Palácio Imperial, né, no Palácio de Inverno de Dom Pedro II. E era de manhã cedo, já tá os visitantes já prontos para entrar no museu, e veja, a gente teve a honra, que é concedido a pouquíssimos, a realeza pôde bater uma foto com as joias da coroa. Né, que não é permitido fotos no local, né? Mas quando as meninas estavam entrando, subindo ali a rampa que dá acesso, a hora que as crianças que estavam com seus pais viram a realeza chegando ali, aquela questão, já tinha lá a princesa Isabel, o rei, foi uma correria para bater foto com essas meninas, e elas sempre muito simpáticas e tudo mais, né? Isso leva o nome de Blumenau assim, a questões a um grau de conhecimento enorme. Isso cria até já em crianças de pouca idade, já cria-se um imaginário depois. Né? Assim como aconteceu em Parintins, primeira vez que a Oktoberfest Blumenau vai para a maior festa de folclore do Brasil, né? Que Parintins fica a 2 horas de viagem de avião ou um dia de barco de Manaus, né? E vocês estão querendo buscar turista de Parintins? Óbvio que não, mas a gente precisa se posicionar nossa marca nesses grandes eventos nacionais, como somos, junto com Parintins, junto com Barretos, Oktoberfest e Blumenau, os grandes eventos de São João de Carnaval que nós temos, e a gente precisa reforçar a nossa marca. Né? E voltando à questão de licenciamento, reforçamos também com produtos de qualidade. Né, com produtos de qualidade. Né? Então, todo esse formato que nós queremos, colocamos com o Summit, né, é para também, por óbvio, também nos colocar de forma muito clara como líder do mercado de eventos, né? Vamos ter grandes produtores de evento brasileiros aqui, mas também para incentivar outros, né, a buscarem o caminho da profissionalização, que é muito importante para o segmento. E a tua persona, então, para o Oktober Summit são gestores públicos e produtores de eventos? Também, né? Obviamente, produtores de evento. O gestor público, acho que é uma característica muito específica, né, que nós teremos lá de secretários de turismo, de cultura, secretários de administração, mas também público interessado em marketing, live marketing, em mundo de negócios. Networking, né, com grandes empresas. Né? Por óbvio, algumas das nossas empresas patrocinadoras estarão lá no Summit também, fazendo os painéis e tudo mais, também elas vão levar também os seus clientes para ver em loco o que nós fizemos. Né? Vou dar um exemplo, a Veolia, que é a nossa parceira de gestão de resíduos, né? do case socioambiental. Lembrando, né, só falou da Veolia, a questão da água, né? Na Oktoberfest... Tivemos a água ultrafiltrada de graça. A gente sempre fala, nós fizemos a água de graça antes do que aconteceu lá no show da Taylor Swift no Engenhão. Que falou, né? que estava muito quente. Estava muito quente, teve um falecimento de uma fã por conta da ausência de água. Né? Mas a Oktoberfest Blumenau, como podem imaginar, uma festa que comercializa 600 mil recipientes de alimentação, que né, geralmente papelão, cartolina, isopor, que acaba vindo lá com resto de gordura, comida e tudo mais, né? E 2,5 milhões de copos de plástico de chopp. Né? O pessoal fala, pô, mas vocês... Isso é um problema para o meio ambiente. Então, qual é a nossa resposta? Como a Oktoberfest é uma festa de alto consumo de cerveja, né? Primeiro, é um atendimento que precisa ser muito rápido. Né? A gente tem cronometrado essa operação. Nos sábados, a gente tem uns copos servidos a cada 20 segundos.
pelos tiradores de chopp. Então isso lá é uma... Cada tirador, 20 segundos, 20 então... segundos, 21 segundos 3 chopps por minuto. Por chopp servido, né? E como nós temos essa característica dos chopps especiais, geralmente eles têm essa questão do tipo tem a questão da cor, né? Ele tem alguns, inclusive, detritos dentro, como alguns estilos específicos, né? Então, o público, ele quer olhar o copo, né? E ver o que está tomando, né? Por isso que nós não conseguimos, por exemplo, evoluir para formato como um copo, assim como esse aqui, um copo ecológico. Um caneco oficial e aí te entrega o teu caneco. O caneco oficial, muitas pessoas, felizmente, já estão comprando e já tem. Né? Mas aí, da mesma forma, o tirador de chopp vai tirar no copo de plástico e vai te entregar. Ele não vai servir direto no teu copo. A gente tem um hábito muito grande, aquele caneco de alumínio. De alumínio. É feio pra burro, né, cara? Mas isso vende um Vende, mas eu digo que da mesma forma, o tirador de chopp, ele não vai encher direto no teu copo. Por questão sanitária, isso é obrigação da vigilância sanitária, ele serve num copo e depois joga despeja. Fora. Né? Mas então, quando vem a Veolia com uma solução de blend, o que acontece? Todo esse detrito, isso vale para copos, restos de alimentação na embalagem, às vezes tem alguma coisa que acontece, até resto de vidro que quebra, né? Ensaca, a Veolia coloca no caminhão, leva, vai para um processo que nós chamamos de blendagem, ele é queimado a uma temperatura média alta, vira um produto e depois ele vai para Votorantim para ser queimado nos fornos da Votorantim em substituição ao carvão mineral. Tá? Então, olha a operação. Né? Então, o que acontece? Nós não apenas... Porque é que, vamos falar bastante a verdade. Muita gente se vende como evento socioecológico ou evento zero, mas que é uma palavra, que um termo chama greenwashing, né? Que elas falam que fazem, às vezes greenwashing tu pega a fachada da tua sede e coloca um LED verde. Isso é meio ambiente, isso não é meio ambiente. Né? Meio ambiente é o que nós fazemos, né? Porque mesmo quando tu entrega esse resíduo da festa para cooperativas e catadores de lixo, que com todo respeito, a gente sabe que é uma questão social muito importante, essas cooperativas, elas vão daquele resíduo, elas vão extrair apenas o filé mignon, que é o copo, né? Que tu consegues, a hora que tu consegue 1 quilo daquele copo, tu consegues buscar 60, 70 centavos na revenda da cooperativa de reciclagem, né? O restante, isso fica tudo no meio ambiente, né? Tu não tem a cartolina, ela acaba, por óbvio, ela fica impregnada com gordura, com resto de alimentos, e isso não se mexe, né? Quando a gente fala que a Oktoberfest nada se perde, porque isso tudo é processado e vai para a cimenteira. E além disso, a gente deixa de expelir esse composto tóxico que vem através da queima do carvão, né? Veja que é algo extraordinário para o meio ambiente. Né? Que é extraordinário para o meio ambiente, e isso constrói um case que é referência mundial, por exemplo, em sustentabilidade ambiental. E quero dizer o seguinte, nada mais obrigação nossa, porque quando a gente vai num patrocinador, hoje ele tem essa noção, o que vocês estão fazendo no meio ambiente? Né? O SG, né? O SG ele é necessário hoje. Na edições passadas nós chegamos a compensar carbono com plantio de árvores aqui em Blumenau, nós chegamos temos uma floresta de árvores que foram feitas mediante a compensação do carbono lá na Vila Bromberg, né? Que são áreas grandes, áreas de 250 mil metros quadrados de árvores plantadas da compensação, né? Da Oktoberfest. Ela já fica, porque se tu planta a muda, ela tem uma taxa de letalidade, de mortalidade muito grande, né? Então, vocês vejam como esses exemplos podem incentivar efetivamente. A plataforma de eventos ela tem esse papel. Ela é uma plataforma de incentivar, de motivar, né? Que a sociedade se transforme. E imagina a força da Oktoberfest para isso, né? E tu tá falando de embalagem e a Oktober também é uma referência em limpeza, né, cara? Na proporção que ela tem, e aí muito disso também se deve aos trabalhadores da ministra lá. Sim. Mas pela proporção que a festa tem, a limpeza, tu não vê muito lixo no chão, se tu vê, não dá 1 minuto, já tem alguém recolhendo, de fato. É a festa mais limpa do Brasil, e quando nós recebemos visitantes de fora, as pessoas ficam abismadas, né? As pessoas estão aqui como nós, aquelas mesas da praça de alimentação, né? Em 1 minuto, o que já foi utilizado já é recolhido. E já né? rotatividade. Né? E tu percebe lá num sábado que passaram lá 70 mil pessoas no final do dia, 40 e tantas mil pessoas simultâneas, tu olha, não tem copo no chão.
Tem copo no chão. Então, eu acho que isso muito tem a ver com a qualidade da mão de obra de uma empresa que, felizmente, nos atende muito bem. A gente falou sobre continuidade, é uma empresa que, por muitos anos, já nos atende. Se especializou nisso também. Que, além de tudo, emprega muita tecnologia também. É importante frisar que, inclusive, a questão da tecnologia na parte de segurança do evento... Reconhecimento facial. Só a tecnologia não resolve. A gente tem que ter emprego de boa mão de obra. Mas a tecnologia com boa mão de obra, ela ajuda muito, né? Ajuda muito, né? Uma soma de esforços, né? É uma soma de esforços, né? Mas, assim, as pessoas ficam surpresas com isso, né? Eu tenho, me permite uma experiência, por exemplo, da Oktober de Munique, né? A Oktober de Munique, ano passado... Eu já tinha ido há alguns anos atrás, mas não institucionalmente, tinha ido como visitante mesmo. Ano passado fui institucionalmente. E tu chega cara, lá não tem lixo na principal, tu joga no chão mesmo. Chega no final do evento, é uma lixareda. As meninas com aquele traje típico que vai até o chão, parece que vai varrendo. Parece que estão varrendo, né? Mas lá é um problema específico. Lá o que aconteceu? Na década de 80 teve um atentado à bomba na Oktoberfest em Munique e a bomba foi colocada dentro de uma lata de lixo. Morreram 13 pessoas lá na Oktober, na década de 80. Guilherme é cultura, hein? Sim. Eu não sabia, fui pesquisar lá. Né? Por isso que eles deixaram isso. Né? E a gente tem esse hábito, quando tu terminou, tá com a comida na mão ali e tudo mais, daí tu olha pra cá, tu olha pra lá, não tem o lixo, a gente não tem o... A gente sente mal em jogar no lixo. A gente sente muito mal. Eu lembro que, eu não vou jogar no chão, eu peguei meio que botei embaixo de uma casa assim pra não aparecer. Né? Mas quando tu cria essa perspectiva de evento, o público tem esse mesmo sentimento, ele vai carregar o lixo até a hora que achar uma lata de lixo. Porque é referência, né? Exatamente. Tem uma teoria da janela de vidro. Isso mesmo. Isso é uma das coisas mais reais da vida, né? A pessoa, quando vê que está tudo jogado, ela não leva em conta e joga mesmo, joga fora, quebra, faz o que... Agora, quando ela vê um ambiente organizado, né? Com lixeiras bem sinalizadas, ela vai lá e joga. Os operadores, né? rodando e circulando. Claro. E, por óbvio, essa questão de limpeza também tem muito a ver, além do emprego de tecnologia e da experiência da mão de obra, aquele que nós conversamos lá no início do programa. A mudança do perfil do público, né? A gente está falando de um público, né? E isso a gente discute isso muito, sabe, Léo, com a nossa equipe. Será que um dos motivos para que a gente esteja nadando de braçada nesse momento é porque a majoritária parte do público é o público entre 29 até 49 anos, que é o público de família, que em geral é o público que está no ápice do seu poder de compra, né? Por isso que nós vamos tão bem. Mas a gente mas são os objetivos, são os desafios do futuro, né? Mas a gente percebe isso pela questão de redes sociais. Como a gente tem pouca entrada naquele público mais jovem, por enquanto, aquele público de 12, 13, 14, até 18 anos, né? Então, quem sabe isso possa ser para um futuro um problema para a gente. Então, veja que é por isso que eu acho que um dos grandes sucessos da Oktoberfest, no modelo que nós temos, além dessa imersão na germanidade do evento, né, para que seja um evento diferente, né, é sempre buscar inovação, né? Por exemplo, esse ano, eu penso, por que vocês vão inventar? A gente reabriu o Galegão, fizemos um festival... Vamos falar sobre as novidades para essa 40ª edição histórica, né? Fizemos um evento de danças folclóricas em parceria com Joinville, vamos trazer o filho do Helmut Hegel, né? E ao contrário, daí quando eu recebo, por exemplo, meu WhatsApp, por exemplo, Oktoberfest Gramado, né? Vamos lançar o Oktoberfest em Gramado. Qual é? Daí show Leonardo e Maiara e Maraísa. Tá? Mas não combina com o Oktoberfest. Mas assim, e é isso que nós temos isso muito claro. Né? Tudo tem o seu momento. Assim como nós não teria o menor cabimento, por exemplo, colocar uma banda típica alemã para tocar no Réveillon de Blumenau. Certo. Né? Assim como o Festival da Cerveja, a gente vocaciona muito mais para o rock and roll, né? Os produtos eles precisam ser únicos, né?
E quando tu tens esse produto, tu tens prover pro visitante uma experiência diferenciada. Tanto que tu mudou agora, né? Nessa próxima edição, tu só vai ter um ambiente dentro do camarote que vai poder tocar música que não seja alemã, né? Isso mesmo. E assim, isso a gente tem esse esforço, porque o que o cidadão vem de São Paulo, de outras partes do Brasil, para ter uma experiência germânica, chega lá, tem lá o proibidão do desce até o chão, sabe? Então isso não combina com o que nós estamos divulgando em termos do evento. Com a experiência, né? do usuário. E essa questão da proibição de banda, por óbvio, tem uma questão conceitual, e a gente pouco explorou esse assunto, a gente sempre fala muito no âmbito conceitual, né? Tu também é jornalista, tu sabes do que eu estou falando, mas a própria polícia veio falar com a gente se percebe, nesse miolo, a gente que dá mais percebe confusão. muito claramente aonde está acontecendo esse tipo de música, acontece o furto de celular, né? Que é baixo ainda, né? Pela proporção baixo, do evento é baixo. É baixo, mas assim... Mas não deveria ser zerado, né? Ou a confusão, ou aquela briguinha, né? Então, quando tu espalha esse bolinho, tu garante uma circulação melhor do público, garantindo a todos uma experiência germânica com todos, que todos tenham uma experiência melhor, é óbvio que a festa melhora, sabe? Então, esse conjunto de ações da festa fez com que a festa tomasse esse posicionamento de liderança, né? Isso é um conjunto de vários fatores, mas se for elencar um deles, qual seria? De fato, nós fizemos ninguém inventou a roda, né? A gente simplesmente olhou o mercado e falou, o mercado precisa de experiências autênticas. E não alguma coisa que já encontra. O cara não vem de São Paulo para comer pastel, para tomar um chopp qualquer e escutar o pagode, né? Aqui ele quer ter uma experiência diferente. Onde o cidadão pode vir num evento como o Oktoberfest comer uma codorna recheada. Não tem. Isso é uma experiência que só Blumenau provê. E por isso que o evento vai tão bem, né? Ô Gui, tu pincelou rapidamente ali a questão do Galegão. Sim. Né, vocês estão resgatando o Galegão. Como é que vai ser essa experiência? Então, essa questão do Galegão, quando ano passado, final do ano, quando minha primeira conversa com o prefeito Egídio Ferrari, por que a gente pode, né? Ele perguntou, Oktoberfest, o que vamos? Conversamos, Galegão, dá? Ele falou, dá. Por que não? O Galegão não é utilizado na Oktoberfest desde 1998. Né? Então já o Galegão nessa nova configuração pós-obra, a obra acho que foi 2008, 2008, né? inauguração, Jaraguá Futsal, o Falcão veio jogar aí. Isso mesmo, foi 2008. Time né? da Malve. Time da Malve. Né? Então, dá. Eu acho que assim, ainda mais celebrando um ano como esse, que celebra 40 edições da festa, tem muito resgate de memórias afetivas da comunidade, né? Fizemos esse projeto, a nossa equipe de arquitetura internamente fez o projeto, né? Procuramos transformá-lo totalmente no ambiente. A nossa inspiração é Munique, né? Tanto que o serviço lá vai ser só com caneco de vidro de 500 ml ou 1 litro. Seria na mesa? Na mesa. Né? Pratos de porcelana, vai ser semelhante, inclusive, a parte do cardápio. O processo licitatório deve sair nos próximos dias, mas assim, a gente está buscando, inclusive, na parte de comida, de culinária, o que tem lá. Vai ter um restaurante lá? Ele vai ser considerado o restaurante oficial da festa. O pavilhão vai ter o restaurante oficial da festa. Tu tinha um tempo atrás dentro de um pavilhão. Isso. Mas o que acontece? A gente percebe muito claramente que quem está no pavilhão, naquele formato de evento, que é uma comida, que é o fast food alemão, que é aquele mais rápido, né? Que isso, a praça de alimentação, especialmente com a abertura do Boulevard, bateu recordes históricos ano passado, né? Mas ele também quer ter um espaço para poder comer com um pouco mais de tranquilidade, né? Ser rapidamente servido. Então, por isso que Comunique também é assim, os restaurantes dos pavilhões, tu não tens uma gama, não é um cardápio gigantesco, né? Tu tens 3 opções, tu vai comer ou o frango assado, ou tu vai comer as salsichas, ou tu vai comer, no caso lá, o Kassler, que é como se fosse a nossa bisteca a milanesa, no caso, não é o Kassler, é o Schnitzel, que é o porco à milanesa, né? Tu escolhe uma das 3 proteínas, tu escolhe ou a salada de batata, ou a batata frita, ou purê de batata, e mais uma salada. É uma alimentação extremamente simples, rápida de serviço, né? Então estamos lançando essa proposta. Então
Nunca ninguém no Brasil, ou diria na América Latina ou nas Américas, teve uma experiência tão próxima ao que se encontra em Munique como o que vai ter na Oktober de Blumenau. Então, alguns perguntaram, vai ter cobrança adicional? Não vai ter cobrança absolutamente nenhuma. Quem pagou o ingresso vai poder tanto ficar do lado de cá como do lado de lá. Mas como é que vai fazer o controle de acesso? O controle de acesso vai ter um controle de uma limitação que a gente está estimando. A nossa equipe vai estar amanhã no Corpo de Bombeiros, alguma coisa como 1.500 pessoas dentro do galegão, né? Sentadas aqui, lembrando que não são em Munique não são todas sentadas, as pessoas elas servem sentadas, mas tem muita gente em pé tomando, o que não acontece, tu não tens a mobilidade. E ele compra esse prato na entrada ou ele entra lá e escolhe? Lá vai ter o serviço de terminais de autoatendimento ou dos garçons, e o garçom simplesmente, que nós chamamos de, não é o garçom, é o runner, ele simplesmente vai lá e entrega o prato pro cliente. Né? E a questão do caneco, como é que vai funcionar daí? Na entrada ele ganha e ele devolve? Mesma coisa. A empresa vencedora ela é responsável por prover o caneco e ela tem que ter um sistema de lavação de copos. Então, para que toda hora esteja, né, o caneco de... A minha intenção original era, eu gostaria que fosse apenas o caneco de 1 litro. Mas daí o oficial, que é pesado, que é bonito, eu tô aceitando já. Máscaro, na hora que chegar né? teu lote lá, lembra do Leozinho lá, lembra do Leozinho. Mas daí a minha equipe me convenceu, né, que por uma questão aqui de calor, tá bom, que a gente vai também ter o caneco de 500 ml, né, para o consumo, né? Então, né? Falando em caneco, tu tá fazendo uma releitura da primeira edição também, né? Isso mesmo, nós vamos ter temos no âmbito do produtos licenciados, vamos ter a releitura do primeiro caneco que esse caneco é disputado. Lembrando que nas primeiras 6 edições ou 8, acho que foram as primeiras 6 edições, os canecos, todos eles tinham a mesma temática, que era o do Vovô Chopão. Vovô Chopão. Todos eles. Só então mudava o número da edição estamos replicando o mesmo caneco. Então, é uma festa que a gente anunciamos ontem a questão dos brinquedos, né? Dos novos brinquedos. Que vai ser lá, né, do lado do Galegão. Lembrando, nós vamos ter, ainda na rua Albert Stein, nós estamos ampliando, estamos dobrando a área de brinquedos, né? O que vai acontecer que lá no Galegão nós vamos ter aqueles brinquedos mais vintage, né? Aqueles que vão lembrar o passado. Parque Tupã. Que é como o padrão Parque Tupã, né? O cara do Parque Tupã morreu? O que aconteceu? Ou faliu? O Parque Tupã, ele que é um pecado, eu gostava muito dele, ele faleceu. Né, recentemente, o seu Hugo, né? Depois a empresa, o seu Hugo não deixou filho, ele deixou apenas uma filha, né? Que, enfim, depois ela optou por não seguir os negócios, enfim, fechou. Eu acho que eles acabaram vendendo os equipamentos que tinham, né? E hoje eu acho que os brinquedos estão espalhados aí para alguns parques itinerantes do Brasil, né? Mas vamos ter, por exemplo, o tobogã de tapete, né? Que é um tobogã de quase 50 metros de comprimento, né? Isso é muito tradicional das festas do passado. Vamos ter o Crazy Dance novo, que é muito tradicional também no evento. Então vamos ter vários mini roda gigante e tudo mais. E os brinquedos que já estavam no passado repetem. O Booster, aquele pêndulo em alta velocidade. Isso vai ficar ali onde é para ser o centro de convenções? Essa parte mais dos brinquedos antigos vai ser no parte na área do terreno que seria o centro de convenções. Isso. Me fizeram essa pergunta hoje, lembrando que nós deixamos absolutamente preservados toda a parte de estaqueamento que é feito no centro de convenções. A empresa foi embora e não terminou. Né? Isso. Então isso está lá, não está afetando nada, que a gente utiliza parcialmente aquela área, né? E nós vamos ter a área também lá de frente à blusa, continua, né? Com outros brinquedos. Uma das novidades ali é o Sky Screamer, que é aquele chapéu mexicano, aquele que sobe 30 metros e sobe... Já teve outra edição, já? O chapéu mexicano teve, mas era um mais baixo. Menorzinho. Esse é aquele que vai subir 30 metros na mesma altura daquela grande roda gigante que a gente tem. Que é a maior roda gigante itinerante do Brasil. Essa roda gigante 30 metros que esteve ano passado é a maior roda itinerante do Brasil, então nós teremos mais uma vez uma roda gigante 30 metros na Oktoberfest. 30 metros é alto, hein? Que é bastante alto. E tu imagina uma roda gigante. Imagina aquele Sky Screamer que daí tu tá... Depois de um chope, né? Daí aquele que abre assim, né? Tu tá preso naquelas correntes e daí ele faz aquele que abre assim. Imagina isso sábado à noite com o pavilhão cheio. Então umas imagens bonitas. Mas assim, estamos ampliando então também essa questão. Sabe que quem conhece o Oktober de Munique sabe que o Oktober de Munique é um grande parque de diversões com cervejarias, né? Interessante, né? Claro, tu tens muito mais propriedade, mas a Oktober de Munique ela não tem uma estrutura fixa, né? Ela é montada todos os anos, né? Que começou a montagem hoje, inclusive. Hoje? Hoje de manhã, estamos gravando hoje aqui. Hoje de manhã, menos de
ela começa um pouquinho antes da nossa, então estamos falando de 70 dias, um pouco menos de 70 dias. 19 pavilhões. Isso. Então começou a montagem hoje da Oktoberfest de Munique, lá em Theresienwiesen, que é uma estrutura que é uma área plana, né, como se fosse um terrenão, né, e depois eles vão montando todas essas estruturas. E por que se justifica todo ano montar, não deixar fixo? Eu realmente não sei, né? Mas assim, são estruturas que são... Theresienwiesen é usado não apenas para Oktoberfest, né? Então, logo depois tem uma grande exposição de Natal, por exemplo. A situação que a gente comentou, a gente participou essa semana, esse tempo atrás, da questão da Fórmula 1, que é montada a arquibancada, boa parte da arquibancada é feita só para a Fórmula 1. Isso. Então, realmente eu não sei porquê, mas é uma área que ela não é só para Oktober. Oktober ocupa boa parte do calendário pela grandiosidade e pelo esforço da montagem, né? Mas as cervejarias, elas têm essas tendas, eles têm um cuidado fantástico com esse material, né? Então, são materiais que 40, 50 anos estão em utilização. É maravilhoso o espaço, né? Gui, e entre as novidades dessa edição, tu comentou rapidamente também a questão da parceria com a Escola Bolshoi de Dança. Não sei se é o Bolshoi ou... o Festival de Dança de Joinville. São entidades diferentes. Sim. Festival de Dança é o gestor do evento. O Bolshoi é a entidade que faz a escola, né? A gente sempre tínhamos as nossas discussões iniciais, como poderíamos, de fato, trazer os grupos folclóricos com uma posição de maior relevância no evento. Sempre me pareceu que eles eram meio coadjuvante do evento, né? Tapa buraco entre troca de bandas. Trocava banda, eles estavam lá e tudo mais, né? E a época, e agora é fevereiro, estávamos conversando, daí a nossa diretora de eventos, a Denir Barbieri, mais a TT. Gente boníssima. Né? TT, que é coordenadora na parte de bandas há muito tempo. Um abraço para a Júlia Voigt também, diretora de marketing lá, então, toda a equipe da Vila Germânica. Chamamos para conversar e chamamos o pessoal da AFG, que é a associação. Gente, estamos com uma ideia, né? Então falaram isso. Daí o cara o Arnaldo já botou assim. Vocês sabem que isso é revolucionário, né? Isso é, a gente acha que é necessário fazer isso. A gente precisa que vocês sejam protagonistas e nós gostaríamos que isso fosse no formato de competição, para atrair de fato esse movimento, não seja só apresentações. A gente quer competir. Puxa, isso é fantástico. Daí, por algum motivo, veio Joinville. Não, tá, Joinville. Mas vamos lá. Por que não eles virem atrás de mim? Será que dá? Já pensei o telefone, liguei pro meu xará Guilherme, que é secretário de Turismo e Cultura em Joinville. Marquei a conversa lá em Joinville. Quando todos nos recebem, por óbvio, quando a gente liga, nos recebe. Mas, assim, o presidente Elis sentou assim na ponta e falou assim: estou muito curioso, não posso imaginar o que vocês querem falar com a gente. Ele falou assim: a hora que a gente explicou a ideia do festival de dança, a gente sabe que a gente percebe o semblante dele mudando, assim. Meu Deus, isso é fantástico, né? Porque para eles é interessante. É uma grande marca, né? Mas ele está se juntando numa collab cultural com outra grande marca, que é o Oktoberfest Blumenau. E vocês imaginem a oportunidade de um grupo de dança folclórica germânica, que é uma tradição que, infelizmente, em Joinville, que também é uma cidade muito alemã, sumiu do mapa, morreu, mal eles não conseguem colocar atrações de dança. A oportunidade desses grupos de dança vencedores do Festival de Dança da Oktoberfest Blumenau se apresentar no palco principal do Festival de Dança de Joinville, que é o maior, mais glamuroso, mais requisitado, mais desejado de todo mundo. Então, veja a oportunidade que nós estamos aqui, trazendo. E assim, eu tenho um pensamento que isso é um produto que pode se consolidar de forma que em algum momento a gente pode retirá-lo da programação da Oktoberfest e fazer um evento paralelo, um evento autônomo, né? A gente pode utilizá-lo em outra época que não seja de baixo fluxo de movimentação turística, que seja um novo produto da cidade. Um novo produto. Ele tem tudo para se consolidar em alguns anos como o maior evento de festival de dança germânica do mundo. E a tua ideia é inserir dentro da programação da festa uma apresentação por dia e no final escolher, ou vai ser um dia só das apresentações? Então o que acontece? A parte da dança folclórica germânica, ela continua a programação normal, nessa parte mais de apresentação, e as competições elas vão acontecer no ginásio no Galegão, né? Segundas, terças e quartas-feiras, então são 6 dias de competição, né? Então nesses dias o Galegão vai ser usado apenas para o festival de dança. E nas categorias, são vários naipes que nós chamamos, mas em categorias individual e coletivo.
né? Então vai ter eliminatório final, das várias categorias. Então, né, nesses dias ele será utilizado apenas para danças folclóricas no formato de competição. E além de Joinville, todos os grupos que já participam também vão... Claro, a gente teve em Petrópolis, a Petrópolis vai mandar alguns grupos para participar, por exemplo, que lá é muito forte a tradição. Um concurso, um festival nacional, então. Que em algum momento pode desdobrar para internacional, inclusive. Teve recentemente na Argentina também divulgando a festa, né? Mesma coisa, a gente vai buscar esses contatos e isso acaba vindo. Nós temos muitos grupos de dança no Peru, temos na Argentina, temos uma colonização alemã muito forte no sul do Chile, ali na região de Frutilhar, de Osorno. Então isso vai ser um movimento que vai irradiar, né, toda a cultura germânica, né? E uma das nossas ideias, muito em breve, a gente vai colocar, a gente quer formar inclusive uma liga dos grandes eventos, das grandes cidades de cultura germânica do Brasil. Isso é necessário, né? Agora, recentemente, eu vi um programa da Rede Globo, o Globo Repórter, falando sobre as festas de São João, né? Puxa, por que as várias Oktoberfest do Brasil não podem ter um tratamento dessa forma também, né? São eventos culturais tão ou mais ricos que outros, né? Então, a gente precisa unir forças para colocar a cultura germânica também num papel de relevância, porque é um evento de cultura popular tão grande e tão rico como qualquer outro evento do Brasil. Tu falou de liga, na edição passada tu trouxe a Liga Alemã de Futebol, é isso? A Bundesliga? Sim, o que foi isso? Como é que foi? Então, vamos lá. A Bundesliga, ela começou a abrir escritórios internacionais, né? Qual é o formato deles? A gente sabe que, né, quem gosta de futebol sabe que hoje tem uma presença... em futebol em tempo real, o Chelsea tá ganhando de 2-0 do Fluminense. Eu tava torcendo pro... Que pena. Eu tava torcendo pro Fluminense, sabe disso, né? As ligas da Europa são hoje, especialmente a Liga da Inglaterra e a Liga da Espanha, são muito fortes, né? No passado a Liga da Italiana já era muito forte e caiu e tudo mais, né? E a Liga da Alemanha é uma liga muito rica, né? Mas qual era a questão? Ela carecia mais de divulgação internacional. Ela precisava repercutir em alguns outros segmentos, em alguns outros mercados, né? Para conseguir ter essa relevância, né? Então, teve essa questão e tudo mais, né? E uma das ideias deles foi ampliar a participação aqui na região, na região do Brasil, no Brasil, né? Então, nada mais, quando eles souberam, né, com relação à questão da Oktoberfest Blumenau, eles buscaram a Spaten, né? E a Spaten imediatamente nos conectou nesse papo, né? E assim, a coisa fluiu de forma extraordinária. Eu acho que eles mesmos não sabiam do que se tratava, né? Então, nessa a gente fechamos a parceria, trouxemos a Casé TV para Blumenau, veio o canal Goltz, veio para Blumenau, tivemos a transmissão junto com o Sport TV, tudo isso aconteceu, né? O Lúcio ficou encantado com a cidade. Desfilou com Plantapeia. Né? Ele assim, o Lúcio gostou tanto da cidade que ele veio sexta-feira, veio na festa na sexta-noite, foi desfilar, ainda voltou depois do desfile um pouco pra festa e me ligou no domingo à noite. Puxa, a gente gostou tanto da festa, a gente queria dar uma última circulada. Daí até quem acompanhou foi o Julimar. O Julimar Pivato. Tô em casa, bicho. O Julimar. Eu gosto de futebol. Tô bem de parceiro. Só o Lúcio, campeão mundial. Depois ele ligou agradecendo. O Lúcio felizmente se recuperou. Ele passou por um problema bastante crítico. Aí ele teve um acidente doméstico com uma lareira ecológica e escapou de uma muito boa. E tá fazendo uma campanha bem bacana sobre cuidados para acidentes domésticos com o nome de queimaduras, né? Mas os diretores... Um diretor da Bundesliga veio para Blumenau. Você achou isso demais, cara. Você achou isso espetacular, porque foi uma repercussão muito grande, né? Então, nós fechamos já, replicamos a parceria para esse ano, inclusive teremos mais datas de transmissão de jogos, né? Olha só. A Bundesliga vai ter carro alegórico na novidades Bundesliga, no Papo né? Alegre, novidades aí, ó. Então, teremos lá um momento lá na Alemanha também, que lá da parceria, teremos, me parece... puxa, já falei demais, né? Mas teremos outra... Pode falar, o povo quer te ouvir, Guilherme Guinter. Teremos outras novidades, mas no âmbito de um crescimento da ação da Bundesliga. E essa relação é de tal confiança que uma das pautas que eu tive lá na Oktoberfest de General Belgrano, lá na Alemanha, que hoje o mercado argentino é um mercado importante, muito rico, né? Eles também querem levar a uma ação semelhante para a Oktoberfest da Argentina. Estão te copiando. Então eles me levaram assim, Guilherme, leva essa informação para lá.
Inclusive representantes da ESPN da Argentina já conversaram lá com o pessoal de General Belgrano também, né? Mas então veja como esses exemplos, isso para nós é super importante. Agora voltando ao nosso caso, para a Bundesliga, o foco dela é desbravar o mercado brasileiro, né? Então depois disso ela fez eventos no Rio de Janeiro, fez eventos em favelas, fez eventos recentemente em São Paulo também, lá que eles têm lá é a sede do Red Bull Bragantino, e a Red Bull também tem um clube na Bundesliga que é o RB Leipzig, né? Que é um dos times da marca de energético e trabalha aqui, né? Que para nós é extraordinário, né? Tu veja, o que combina essa ligação do futebol, ainda mais o futebol alemão, com o Oktoberfest tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, então a gente consegue... O Bayern de Munique é um clube que está diretamente já torci envolvido, mais pro Bayern, né? Depois que eliminou o meu Flamengo do Mundial, já não torci tanto assim também. Então, mas veja que é uma parceria boa para eles, né? E pra gente é extraordinário, a gente tá colocando mais, a gente já tem essa questão da parceria com o Munique, estamos sempre lá abrindo o pavilhão, mas é mais uma pedrinha. Foi na última edição que vocês participaram da abertura oficial? Também participamos da abertura Nunca oficial. Tinham participado institucionalmente? Já. Nas últimas edições, já o prefeito Mário já tinha ido nos 2 anos anteriores, já. Mas né? no palco no palco, a gente é muito bem recebido. O pessoal lá no pavilhão, a banda chega a tocar Roberto Carlos. Olha em só. honra aos nossos... a Oktoberfest Blumenau. Isso a gente vê muito a nossa força, sabe? E também você pode imaginar como a realeza da Oktoberfest, a nossa realeza faz sucesso lá, cara. Assim como eles não têm realeza, quando essas meninas passam, pensam que é a realeza de Munique. É muito. Quando tu para ali em Therese, em Marienplatz, que é a praça principal de Munique, cara, essas meninas não conseguem andar, bicho. Não conseguem andar. De tanta gente, de tanto assédio, de pessoas querendo bater foto e tudo mais. Então isso é... E lá a gente é Oktober, não é Oktober Blumenau, a gente é Oktober do Brasil, né? Lá é Oktober do Brasil. A marca chancelada. Então isso é fantástico, cara. E dentro dessas novidades que a gente já comentou, o que mais nós temos novidade que tu pode divulgar para essa edição? Que é a edição histórica, a 40ª edição. Eu acho que é muito representativa também a vinda da banda de Mick Hegel, né? Filho do Helmut Hegel. O Mick, ele se apresenta também, a banda dele é residente da Oktober de Munique. Ele se apresenta no pavilhão que é o Kuflers, que é o pavilhão do vinho, né? A Oktober não é só cerveja, tem um pavilhão que é dedicado ao vinho. E nesse pavilhão, a Mick Hegel Fan Band se apresenta de forma residente, né? Nessa forma de buscar a memória afetiva da festa do passado, nada mais justo que trazer não apenas o filho do Helmut Hegel, que é o nosso grande maestro, o nosso grande destaque. O autor da letra que eu cantei aqui no começo. Mas ele é coautor porque o filho, Mick, também é autor da letra. Então, inclusive, ele tem o certificado da GEMA, que é como se fosse o ECAD da Alemanha, tá lá, autor da melodia, né? Mick Hegel, Michael Hegel, e autor da música Helmut e Mick. Então ele é, de fato, ele é o compositor, ele ganha os direitos autorais ainda de Hello Blumenau, é dele, né? É dele. Né? Isso é fantástico, inclusive as apresentações dele, ele vai fazer uma apresentação no setor 1, né? Para relembrar aqueles grandes tempos do pavilhão A, porque o nosso setor 1 hoje é o legítimo sucessor do velho pavilhão A, aquele redondo que nós tínhamos, né? E depois ele passa a se apresentar no Galegão, né? Nessa imersão na culinária, na cultura germânica. Tá? Então isso é muito representativo, efetivamente, para a festa. Né? Teremos novidades na parte de gastronomia. Vox Club se apresenta esse ano novamente? A gente ainda não anunciou. Então, não sei, não posso anunciar a primeira mão, né? Como é que tu vê essa relação que eles conseguiram criar com a cidade? Isso foi algo muito orgânico, foi impressionante. É um absurdo. Eu trabalhei no pavilhão, acho que era o setor 2 do ano passado. Sim. Absurdo a quantidade de pessoas para ver os alemães. Eles são sucessores do Helmut Hegel, porque nós nunca conseguimos nesse período todo, buscar um grupo, uma banda que causasse tal frenesi. E né? 6, 7 anos já seguidos? Eles se apresentaram a primeira vez em 2016, pularam 17, então 16, 18, 19, 22, 23, 24, 6 anos já se apresentaram. E 25. E daí a gente vai ver como é que vai ser a apresentação deles esse ano, né? Mas assim,
Vamos falar bem a verdade, é uma boy band que toca playback, então se tu for falar em termos de qualidade musical, não é nada... Justamente, eu queria entender essa relação, porque eles não cantam... Nada extraordinário, né? Mas eles têm um carisma, eles têm assim uma presença de palco, eles sabem que eles são têm muito carinho aqui, então eles têm legião de fãs, fazem aula de português lá, sabe? Isso é uma coisa absolutamente extraordinária, na realidade. Deve ser uma outra realidade que a gente vive lá, né? Porque ele não deve ter esse público caloroso. E assim, isso não dá para entender o porquê, né? Eu vou dar algum exemplo. A gente em alguns anos anteriores, trouxemos grandes artistas da Alemanha, artista solo. Veio oh, meu Deus do céu, esse que toca a música do aviãozinho. Poxa, me deu um branco. Mas já vou lembrar, tá? Mas são artistas solo, né? A gente percebe que esses artistas solo, eu não sei se é a presença de palco, se o palco precisa estar um pouco mais completo, se tem a questão de dança, eles não conseguem trazer o mesmo impacto, por exemplo, de uma banda, né? Certo. Como esse ano ano passado, trouxemos uma banda que é do pavilhão de Munique, do pavilhão da Hacker, que é a Kirchdorfer. É uma banda completa, uma big band tocando baterista toca pra caramba. Música germânica, mas também tocando, porque na Alemanha não é só música alemã, lá tu tens Country Roads, tu tem Hey Baby, tu tem Sweet Carolina, né? Tens todo esse hall de documentário. Tim Tupé, agora eu lembrei. O Tim Tupé da música Fliegerlied, que é um artista muito conhecido. Tivemos também Peter Wackel, né? Que é outro grande artista, mas que as apresentações dele, por algum motivo, não causaram o mesmo impacto de uma Vox. Né? E são, assim, são muito mais conhecidos e reconhecidos que o Vox na Alemanha. Né? Assim, tem coisas que não há explicação. Carisma não há explicação. Em atração musical, ano passado tu trouxe, não é Camerata? Orquestra? Ano passado nós tivemos a Orquestra de Câmara de Blumenau. Muito lindo. Né? Então foi um espetáculo extraordinário. Né? Foi a primeira experiência de uma música um pouco mais clássica na Oktoberfest de Blumenau. E por isso nós vamos dobrar a aposta. Esse ano, além da Orquestra de Câmara de Blumenau, vem a Orquestra Sinfônica de Blumenau. Então, nós teremos 3 apresentações da Orquestra de Câmara e uma apresentação da Orquestra Sinfônica. Qual a diferença? A Orquestra de Câmara geralmente é um conjunto menor de integrantes. Geralmente elas não têm instrumentos de sopro. Certo. Né? E o repertório da Orquestra de Câmara a gente pediu para eles construírem dos grandes clássicos da Oktoberfest. Então eles fizeram interpretações em Orquestra de Câmara de Hallo Blumenau, de música do Vox, até de músicas nossas aqui de Schukrut Music, né? Já a Orquestra Sinfônica, ela é muito mais erudita, que isso é um conjunto com mais de 55 artistas. Tu tens instrumentos de sopro, de madeira, tens percussão, tu tens as cordas, tu tens um elemento completo, né? E nós vamos ter essa apresentação, que é uma apresentação única na Oktoberfest de Blumenau, na última terça-feira do evento, inclusive dia gratuito para a comunidade, onde eles vão interpretar os grandes clássicos da música erudita germânica. Então teremos Mozart, teremos Beethoven, teremos Strauss, teremos Wagner, teremos Haydn, então teremos os grandes mestres da música tocando, daí a gente está falando de música clássica, inclusive tocando valsa, né? Então, mas isso que faz a diferença da Oktoberfest dentro da germanidade, da cultura germânica, né? A gente está falando de tocar uma orquestra sinfônica até a dança da marreca, que recentemente o ECAD divulgou uma pesquisa que a dança, que das 3 músicas mais tocadas nos últimos 5 anos em bailes, em formaturas, em eventos, né, o ECAD, que é o órgão que controla os direitos autorais, então ele tem controle das execuções dessas músicas. As 3 músicas mais executadas em Santa Catarina... Banda Cavalinho também, então. Então, foi a dança da marreca em primeiro, o melô do rolo e em terceiro a centopeia do chopp. Olha só. Então, 4º lugar ficou a Boate Azul. Em 6º lugar ficou Evidências. Né? Em 8º lugar ficou Cheia de Mania do Raça Marreca Negra. Tocou, né? Mais que Boate Azul, porque Boate Azul vai tocar sempre na finaleira. Sempre na finaleira. Mas então, veja isso, veja a marca importante. Isso significa que a cultura da Oktoberfest, ela não vive apenas nos 19 dias da festa. Ela em Santander, ela vive o ano todo. Tem um casamento, né? Aniversário que não toca. E assim, eu quero que eu fui francamente impactado agora nessa nossa ida para Petrópolis
Porque tudo são criações nossas, né? Lá tu tá só escutando músicas nesse formato germânico que foram criadas aqui por nós. É a nossa Chucrute Music, foi criada aqui em Blumenau. A gente até trocou uma ideia rapidamente um tempo atrás via WhatsApp e já encaminhando para o final do nosso episódio. Tu não acha que a gente poderia, de uma certa forma, incentivar novas músicas da festa? É um dos nossos planejamentos, tá? Eu acho que muito em breve nós teremos, eu acho que obrigatoriamente nós teremos que fazê-lo. Por exemplo, a Cavalinho lançou esse ano uma música nova, né? Acho que nós devemos sim fazer um festival das novas canções da Oktoberfest. Sim, eu acho que eu estou respondendo a tua pergunta. Sim, porque, né, a gente fala marreca, o repertório e troca banda, muitas vezes troca de setor, a música muitas vezes é a mesma, né? Então, sim, tem que fazer esse trabalho Só que também é um reflexo de que a música se perpetuou e ela faz sucesso até hoje. Ela se perpetuou, né? A gente tentou fazer no passado, chegamos a trazer um maestro alemão para trazer, isso como as coisas mudaram. Há 10 anos atrás ele veio com partituras, né? Tentamos fazer um treinamento e tudo mais, mas acabou, não foi o efeito que nós imaginamos, né? Mas as bandas de Blumenau, elas são fantásticas, né? Elas tem uma atmosfera única, volto a dizer, elas são respeitadas, Fox Club, os Montanari. Montanari, assim, é uma apresentação que está espetacular, sabe? O Cavalinho, que agora nos 100 dias o Cavalinho se apresentou, é uma formação bem diferente do que era no passado, mas a gente percebe que a qualidade, ela continua na realidade, né? A banda do Barril, lá, que o Marquinho é super animado, então, isso é A Vox 3. Né? Vox 3, né? Então esse conjunto de bandas locais existe no passado, como tinha a Axé Music, hoje nós identificamos isso como Chucrute Music, né? Olha só. E é um patrimônio nosso, né? Porque isso é um patrimônio que vale muito para a festa, o ECAD comprova que isso reverbera muito no estado, e quando a gente vai numa viagem para Petrópolis, a gente só tá escutando isso, né? Guilherme, última pergunta, qual que é a sensação que tu tem, né? Tu e provavelmente a tua equipe, que além de ti tem toda uma equipe por trás disso, quando tu chega numa Oktoberfest 11 horas da noite num sábado e vê aqueles pavilhões cheios, assim, qual que é o sentimento que tu tens? Pois então, isso no passado o ex-presidente da Proeb, o pastor Frank Graff, uma vez nesses dias de 1.200.000 pessoas, ele teve que ir, não dava para andar, falou assim, perguntar pastor Graff. Tivemos que fechar as catracas que não entrava ninguém mais e não conseguia caminhar. O que vamos fazer? Ele olhou assim, pessoal, já se caminhando para o carro e para casa, agora só me resta rezar, ele falou assim. Então esse é nos tempos passados, né? Hoje é uma festa que existe todo um controle, né? As pessoas, o pavilhão está lotado, evidentemente, né? Mas ainda há um controle de segurança. Há um controle de segurança, as pessoas conseguem consumir. A gente felizmente consegue garantir que tem um grande público até o final do evento. Tem alteração também. E é importante frisar, porque essa mudança de perfil do público nos possibilitou, né? Quem lembra do passado, 15 anos atrás, as pessoas, o céu raiava e nós estávamos na Oktoberfest Blumenau. Estive lá, né? Já vi eu também estive, né? Também estive. A festa mudou, né? Hoje a gente percebe de forma muito clara pela questão do cartão cashless que o grosso do movimento econômico do evento, ele é diurno, ele é vespertino. Então a gente não precisa buscar as madrugadas, que de alguma forma é um consumo cadente, a gente percebe de forma muito clara que o gráfico de vendas ele vai praticamente a zero nesses momentos. Mas aquele gráfico é o consumo da retirada ou é o abastecimento do cartão? É o consumo da retirada. É o da retirada. Até porque o consumo do cashless, ele já praticamente 11 da noite, de um sábado, ele faz a recarga total. O cara já dá a recarga total e vai só esgotando o crédito do consumo, né? E aquele é o momento que, sabe, que depois tem a hora da confusão, né? Além de tudo, a gente também tem que olhar para os trabalhadores da festa. É puxado, e né? O público do domingo, do sábado e domingo ao meio-dia também aumentou muito, né? Ele aumentou muito, a gente está falando de quase 25 mil pessoas almoçando num domingo, num sábado, né? Às vezes tem que pensar no trabalhadoras, tem muita gente que tem que sair daquele horário, ainda pegar um ônibus para ir para casa, para voltar para a festa de manhã cedo no dia seguinte. Então a gente tomou uma decisão, isso foi uma decisão, eu volto a dizer, uma decisão muito madura. E acho que é acertada. E assim, mas isso não foi só uma deliberação da Proeb, isso foi pactuado com a Proeb, com as entidades de segurança, com
os próprios permissionários, né, que eles sabem que eu acho que essa mudança da festa acabar mais cedo, mas ganhar aquela horinha às 10 da manhã do sábado e domingo, isso eu acho que vai afetar, vai melhorar positivamente o resultado de venda, porque eu volto a dizer, a festa ela é diurna, a festa está diurna, as pessoas estão chegando antes para consumir antes. E sair antes, né? Para não ter. Tu imagina quanto custa 1 hora de ar-condicionado, de segurança, de limpeza, de brigadista, né? Essas equipes próprias, enfim. Né? Então, isso mostra de forma muito clara a mudança do perfil do evento. Né? Perguntar sobre público. O Galegão e a área nova do Parque de Diversões vai possibilitar a gente diluir ainda um pouco mais o público do evento. Então aumenta a capacidade? Vai aumentar. A decisão nossa sobre vender mais ingressos é uma decisão nossa, porque francamente a gente não acredita que a festa vai crescer por questão de quantidade, e sim de qualidade. Certo. Mas de alguma forma se possibilitar diluir do público, essa concentração, que as pessoas possam ter ainda mais conforto para circular, já vai ter atendido também esse foco que é o nosso objetivo, fundamentalmente ser uma festa mais gostosa, que o público esteja, ambiente familiar, né? Curtir a música germânica, consumir, né? Consumo de bebida alcoólica sempre com toda a segurança, com toda a parcimônia, né? Ampliar essa alimentação que é recorde atrás de recorde. As pessoas, batata recheada, quanto é que vendeu no último? São 80, 90 mil batatas recheadas por edição, né? Incluindo novos cardápios. Esse ano, novidade da alimentação, nós vamos ter o Lahmzimmer, que é o sanduíche de salmão, que é trazido diretamente de Munique, que a gente buscou essa inspiração lá, um ponto só para linguiça Blumenau, que é um produto nosso, né, inclusive com identidade geográfica, só pode ser chamado de linguiça Blumenau quem é feito aqui. Uma lei, né? Teve uma lei. Isso é lei, então então a gente tem que também, esse ano, as cervejarias artesanais, que são apenas de Blumenau. Então, veja, é um conjunto de ações que são feitas nesse super sucesso da Oktoberfest, que em última instância são bons para a economia. A gente está falando de um impacto de injeção na economia de Santa Catarina de quase R$500 bilhão. A gente está falando de 6 mil empregos que são gerados em Blumenau, a gente está falando sobre 60 segmentos de negócio que são afetados. Né? Então, além de toda a importância cultural que a gente sabe, né? E a Oktoberfest ela tem um papel decisivo e definitivo na economia de Santa Catarina de Blumenau. Tu falou no impacto financeiro, faz umas 3 semanas esteve aqui no Papo Alegre o Aelson, que é da cooperativa de táxi. Sim. E ele comentou da importância da festa para todos os taxistas, o quanto ela é importante e movimenta. É muito importante. As edições, por exemplo, de 2022, 2023, por conta da enchente, foi muito ruim, mas a do ano passado, essa gente tira o sustento de 4, 5 meses, sabe? O pessoal que trabalha na festa, isso é muito importante, né? Por isso que a gente sempre fala, trabalha-se muito a equipe da Vila Germânica, isso a gente chega às vezes até a extenuar, a gente vira à noite, hoje eu saio daqui e vou para casa, vou ter que levar trabalho para fazer em casa, né? Porque é muita coisa, de fato, tu sabes muito bem. E quando é que tu começa a organizar? Tu fechou o pavilhão domingo, na segunda já começa a organizar a próxima edição? Obrigatoriamente, né? Mas a gente sabe que isso vale muito a pena, porque a gente tem a gente sabe que o objetivo que nós temos que alcançar com o sucesso da festa, ele não é apenas algo pessoal. Né? Naturalmente é muito bom tu estar envolvido, liderando um processo como esse, mas o seu trabalho está impactando a vida de muita gente. Movimenta a cidade e a região e o estado. Muita gente do estado, a gente está falando de questão cultural, então é uma responsabilidade, é muito trabalho, né? A gente às vezes até deixa a família de lado por isso, mas o resultado é muito importante, por isso que a gente faz com muito amor, né? A gente faz com muito profissionalismo, mas a Oktoberfest, por incrível que pareça, né? As pessoas elas estão colocando mais paixão em muitos aspectos do que profissionalismo. Isso é importante, por isso que a festa vai tão bem. Isso vale não apenas para a equipe da Vila Germânica, mas impressionante, os fornecedores da festa botam muita paixão nisso também. Esse que é o segredo, falar sobre Minister, esse é o segredo da festa. É uma festa que tem alma, não é só uma festa qualquer. Os locutores... Como, né? Os locutores, né? Ao contrário de... para encerrar, para não estourar o nosso tempo, né? Se tu der R$50 milhões para alguém produzir uma Oktoberfest lá em Olinda,
nunca vai sair nada, porque nós temos, é uma festa, a alma é aqui de Blumenau. Assim como como foi em São Paulo, né? Criaram o Oktober lá, mas não vingou. Assim como se nós colocarmos 50 milhões de reais para fazer um grande São João em Blumenau, também não vai vingar. Essa questão da força cultural, isso vem de um conjunto de pessoas. Isso são questões antropológicas, né? E por isso que a gente tem que preservar muito a nossa, né? Que é a Oktoberfest. Concordo. Guilherme Ginter, muito obrigado por compartilhar essa aula em relação ao Oktoberfest, né? A gente não entrou muito na tua vida pessoal, tem interesse muito em conhecer tua trajetória pessoal, de como tu chegou até aqui, né? E fica o convite para pós-Oktober tu vir aqui prestar conta, e foi um bate-papo muito legal, gostei bastante. Legal, né? Posso falar sobre Teatro Carlos Gomes, que eu também milito, minha questão particular também. Quando pudermos... Futebol, Leonete. O Planetball, né? Que temos história. Aí, pena, vamos ver como é que tá o nosso Fluminense aí. Vamos ver quando... Acho que quando o programa for pro ar, talvez o pessoal já saiba o resultado, mas o meu padrasto Leonete é fanático do torcedor do Fluminense, certo? Tá triste, tadinho, né? 89... 2-0 ainda. Não deu pro teu Fluminense. Mas já foi bem. Mas chegou na semifinal, né? Já foi bem, já foi mais do Renato Gaúcho mostrou como é que faz futebol. Já foi mais do que todo mundo imaginava, né? Guilherme, obrigado e até a próxima. Léo, obrigado, amigo.